Pronto, galera, boa tarde, né? O pessoal aí, a gente tem um tempo que não se encontra, né? Acho que tem umas 2 semanas que a gente está sem conteúdo, né? Teve feriado, imprensado e tiveram lá as avaliações. Então a gente acabou não tendo 2 semanas aí sem ter nossos encontros aqui, né? No final da tarde, aliás, no início da tarde. Galera, é o seguinte, deixa eu falar aqui para vocês. A gente finalizou aquela parte lá de termoquímica, tá bom? E a gente vai iniciar em um outro conteúdo, tá bom? Esse outro conteúdo, deixa eu só permitir aqui, a galera tá entrando. A gente vai começar a falar sobre eletroquímica, tá bom? Só que, para a gente começar a estudar eletroquímica, a gente tem que desenvolver os conceitos de oxidação e de redução. E entender o que é esses conceitos, o que é número de Knox, tá bom? Então, a aula de hoje, né, a nossa aula hoje vai ser justamente trabalhar com vocês a parte de oxidação e de redução, tá bom? E a gente vai analisar algumas regras. Na verdade, são 4 regrinhas que a gente vai analisar, vai fazer aí e resolver umas questões, tá? E entender como é que funciona essa parte de oxidação, tá bom? Reações de oxi-redução. E elas vão ser importantes para a gente começar lá entender o conteúdo de eletroquímica. Tudo bem? Eita, acho que quase todo mundo que está entrando aqui eu estou permitindo aqui. Vocês estão escutando direito o áudio, galera? Vocês estão vendo a apresentação também aí? Só... Tá, beleza então. Então eu vou para a apresentação, tá? Pessoal, estiver aí, eu vou lá para a apresentação. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está entrando agora. Deixa eu colocar aqui nas mensagens para me acompanhar aqui o chat de vocês. Então, galera, nossa primeira aulinha aí, ó, do 4º bimestre, tá bom? Deixa eu colocar aqui meu sistema para eu poder escrever aqui. A gente vai falar aí sobre número de oxidação. Eita! Hoje tá bom aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a nossa, né, primeira aula. Vou colocar aqui. Do 4º bimestre. Deixa eu dar um reforço aqui. Que eu falei hoje com minha turma, mas eu não falei com vocês. Olha só. O pessoal que fizer o trabalho lá da Feira de Ciências, né? As turmas que tiverem trabalhos na Feira de Ciências dentro da área ambiental e ciência da natureza, eles não precisarão fazer as minhas provas. No entanto, vão precisar fazer as atividades, tá bom? Então esse é o meu trato com o pessoal. Tá? A galera que fizer os trabalhos, as turmas que fizerem os trabalhos dentro da área ambiental e ciência da natureza, não vão precisar fazer as minhas provas. No entanto, as atividades que eu deixar para vocês durante as aulas, eu vou cobrar, tá bom? Detalhe, eu percebi que o pessoal ficou com nota baixa, porque o pessoal deixa de entregar as atividades. Foram apenas 2 atividades, galera. Atividades pequenas. Eu não estou colocando nem TD, eu coloco algumas questões que ficam faltando lá no final do slide para vocês responderem. E o pessoal está deixando de entregar. Ou então entregando atrasado, pelo menos entrega. Mas quando entrega atrasado, a nota cai também, tá bom? O ideal é que vocês consigam entregar esses trabalhos no tempo certo. Então, vou lá. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, a minha apresentaçãozinha, número de oxidação, 4º bimestre. Então vamos entender o que é isso aí. Quando tu pega uma reação, vou pegar aqui uma reação química, tá? Uma reação num tubo de ensaio. Se tivesse lá no laboratório, a gente ia fazer essa reação. Ia pegar um ácido, aqui ó, tem um tubo de ensaio, tá? Dentro desse tubo de ensaio aqui, existe um ácido que é o ácido clorídrico,
tá? Ácido clorídrico. Esse ácido que a gente chama de HCl, tá bom? É um ácido forte, bastante corrosivo, e que se você colocar dentro dele, bem aqui, ó, eu vou até tentar destacar aqui, ó, aqui tem um metal, tá? Um zinco, não, se você pegar aqui, deixa eu colocar de outra cor, ficar mais, realçar mais, aqui ó, o zinco, um metal, se você pegar zinco e colocar dentro desse ácido clorídrico, você vai perceber que vai começar a formar bolhas. Ó, aqui na superfície, se você for ver, ó, eu tenho algumas bolhas de gases, tá certo? Aqui eu tenho algumas bolhas, né? Ó, formação de gases aqui na superfície, né, do ácido. Na verdade, tem várias bolhas aqui sendo formadas, tá certo? Essas bolhas, galera, se dá justamente devido, né, à reação química entre o ácido clorídrico e o zinco. E que reação química é essa, professor, para gerar essas bolhas? Tá aqui, ó, galera. Ó. Eu tenho um metal zinco, essa primeira reaçãozinha aqui, ó. O metal zinco, ele... Deixa eu só pegar aqui e fazer alguns destaques, ó. Aqui eu tenho meus reagentes, não é isso, ó? Só destacando, tem um reagente aqui que é, bota aqui, reagente, que é o metal. Esse metal, ele vai formar os produtos, tá aqui, ó, meus produtos. Pronto, tá aqui os produtos. Nos produtos, eu tenho a formação de zinco mais 2. Olha aqui o zinco mais 2. Ele está formando aqui o que a gente chama de um composto iônico, né? Ó, composto iônico. Por quê, professor? Porque tem carga mais 2. E aqui, ó, 2E. Vocês sabem qual é o significado, né? Quando tem aí esses 2E, o que significa esse 2E? Vocês teriam ideia do que é? Está sendo formado aí, ó. Esse 2E, galera, nada mais é do que elétrons, tá bom? E aqui ele está produzindo elétrons. Então, o zinco, ele está saindo de sólido para aquoso, né? Perdendo aqui esse 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Tudo bem, Paulo? Então aqui, ó, esse 2E, como ele está no produto, ele indica que aqui está perdendo, ó, perdendo elétrons. E aqui nessa outra reação, ó, nessa segunda reação aqui do hidrogênio, a gente vai ter hidrogênio mais, ó. Aqui eu tenho hidrogênio com carga mais, 2 hidrogênios com carga mais, recebendo, ó, elétrons. Por que, professor, ele está recebendo? Porque aqui ele está nos reagentes, ó. Está nos reagentes, está recebendo. E aqui está formando o gás hidrogênio. Tá bom? Está formando o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio é justamente essas bolhas aqui. Esses gases que são sendo formados aqui na reação. É justamente o gás de hidrogênio que está sendo formado aqui. Tá bom? Então, nesse caso aqui, esses 2 elétrons aqui, ó. Esses 2 elétrons, ele em vez de estar perdendo, ele está aqui nesse caso, ó, ganhando elétrons. Vou aceitar aqui. Então, gostaria de destacar inicialmente aí nessas reações químicas, galera, os elétrons. Vocês vão ver que eu tenho duas situações distintas aqui, né? Ó. Eu tenho elétrons formados, né? Ou seja, estão aqui nos produtos. Se está no produto, então está sendo perdido esses elétrons. Então o zinco está perdendo aqui, ó, 2 elétrons. Em uma outra situação, eu tenho os elétrons aqui nos reagentes. Se os elétrons são os reagentes, quer dizer que
esse elemento químico está ganhando elétrons, né? Formando o gás hidrogênio. Então, eu vou ter duas situações. Eu vou ter uma situação que um elemento químico está perdendo elétron, e eu vou ter uma outra situação que o outro elemento químico está ganhando elétron, tá bom? Então, as reações, galera, as reações de oxirredução, elas obrigatoriamente vão ter que ter, né, perda e ganho de elétrons. Vão ter elementos químicos que vão estar perdendo elétrons, e eu vou ter outro... Oi, Joel. E produto... porque tá... É o seguinte, esse 2E, Joel, ele significa... Ah, sim. Perdendo elétrons. Tá bom. Porque esse 2E, Joel, ele significa que é elétrons, tá bom? Quando ele está no produto, significa que o elemento perdeu elétron. Quando esse elétron, esse Ezinho, está nos reagentes, quer dizer que o elemento químico ganhou elétrons, tá bom? Tá, beleza. Então as reações de oxirredução, elas vão acontecer onde elementos químicos vão perder elétrons e outros elementos vão ganhar elétrons, tá bom? Ou seja, professor, e se não houver perda e ganho de elétrons? Então eu não estou diante de uma reação de oxirredução. Para ter uma reação de oxirredução, obrigatoriamente tenho que ter um elemento químico ganhando elétrons e eu tenho que ter outro elemento químico perdendo elétron. Tá bom? Então, a primeira ideia que a gente tem que ter aqui é essa. Que reações de oxirredução envolvem perda e ganho de elétrons. Beleza? Então, vou até colocar aqui assim, ó. Reação de oxirredução, elas obrigatoriamente vão acontecer o quê? Ó? Alguém vai perder e alguém obrigatoriamente vai ganhar, tá? Elétrons. Então, dentro das reações de oxirredução, obrigatoriamente eu vou ter elementos químicos perdendo elétrons e eu vou ter elementos químicos ganhando elétrons. Aí a minha perguntinha, né? E o que a gente precisa ter em mente que é a gente entender quais são os elementos químicos que vão perder e quais os elementos químicos que vão ganhar. Porque aí eu posso dizer quem é que está oxidando e quem é que está reduzindo, tá bom? Para isso, a gente vai estudar as regras do número de oxidação, que é justamente para a gente avaliar os elementos que perdem elétrons e os elementos químicos que ganham elétrons. Tudo bem até aí, turma? Tudo bem? Dá para a gente prosseguir? Ótimo. Então, eu vou voltar aqui. Vamos lá. Olha só. A ideia é essa aqui. Se eu der uma reação dessa aqui para vocês, não se assustem, tá? Inicialmente não se assustem. Aí eu posso perguntar aqui para vocês. Turma, essa reação é de oxirredução? Aí vocês vão ter que me responder, né? Sim ou não. Aí, é simples. Professor, para ser uma reação de oxirredução, tem que ter perda e ganho de elétrons. Se eu analisar essa reação química aí, professor, eu não estou vendo nem perda e nem ganho de elétrons. Eu não estou vendo os elétrons aí. Naquela outra, professor, eu vi os elétrons, mas aí eu não estou vendo os elétrons. Aí eu vou falar assim para vocês, galera, essa reação ela é de oxirredução, a ganho e perda de elétrons. Só que a ganho e perda de elétrons, elas ficam subentendidas. Olha só. Como assim, professor, subentendidas? Os elétrons, eles não precisam aparecer na reação química.
na verdade, eles não devem aparecer nas reações químicas. Porém, você vai ter que olhar para a reação química e determinar de imediato que ali está acontecendo um processo de oxirredução. Mas de que forma, professor, eu vou fazer isso? De que forma eu consigo visualizar isso? Aí, para isso, galera, a gente vai estudar o que a gente chama número de Knox, tá bom? Porque cada elemento químico desse aí, ele vai ter uma determinada carga. Uma carga positiva ou uma carga negativa. E para mim determinar isso, eu preciso entender as regras. São 4 regras básicas. 4 regrinhas básicas que a gente vai estudar. Só precisa disso para você dizer se a reação está acontecendo oxidação ou redução. E digo mais para vocês. Depois que vocês souberem quem está sofrendo oxidação e redução, vocês também vão determinar quais são os elementos químicos que estão fazendo esse processo de oxidação e redução e quantos elétrons estariam envolvidos no processo. Tá bom? Parece um pouco complexo isso, mas não é. A gente vai com calma. Oi, Gabriel. Pode dizer. Não deve, na verdade, Gabriel. Quando você vai escrever a reação... porque... se você pegar uma questão de qualquer questão de química, as questões elas não vão apresentar lá os elétrons, tá bom? Mas a ideia qual é? É você saber que ali tem os elétrons, tá bom? A proposta é essa. Porque geralmente essas questões elas vão cobrar justamente isso de vocês. Vamos dizer assim, galera, dentro dessas opções, qual delas tem um processo de oxirredução? Aí vocês vão ter que fazer uma análise crítica e dali determinar qual delas teria um processo de oxirredução, tá? E a questão de prova de Enem. Já caiu prova de Enem, prova de US, tá bom? Esse tipo de conteúdo. Aí, eu tô tentando, assim, falar de forma bem genérica para vocês, mas aí eu vou abordar agora, né? As situações e as regras que a gente vai utilizar. E vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom, Gabriel? Mas elas não devem vir, tá? A primeira coisa é essa. Ó. Então eu coloquei aí, ó. Qual os compostos está sofrendo oxidação e qual deles está sofrendo um processo de redução? E a gente vai determinar isso já já, tá bom? Então, para isso que eu falei para vocês, né, a gente vai precisar entender o que é número de oxidação ou muito colocado, né, como NOx, número de NOx. Professor, se eu pegar um livro e tiver número de NOx, é a mesma coisa de número de oxidação? Tá bom? É a mesma coisa. Os livros mais antigos, né, alguns autores, eles gostam de chamar de NOx. Eu vou explicar o porquê disso. Então, vamos lá para as regras. Eu acho que a gente precisa entender primeiro as regras. Tá certo? Como é que eu vou determinar, professor, o número de oxidação desses elementos químicos? Primeira regra, e a mais básica de todas. Substâncias simples. O que são substâncias simples para vocês, galera? Lembra lá o que é substância simples? Oi? H2O? Vamos colocar aqui o H2O. Será que a molécula de água, H2O, ela é uma substância... Vou colocar aqui, ó. Ela vai ser uma substância simples ou uma substância composta? A pergunta é essa, né? Opa! Ronaldo colocou aqui, né? Ó. Tem apenas um elemento químico, é formada simplesmente por um elemento químico. Né? Quando a gente coloca a água aqui, ó, ela está sendo formada por 2 elementos químicos, que eu vou ter o hidrogênio e vou ter o oxigênio. Consequentemente, ó, eu estou diante de uma substância composta. Professor, e a simples? Formada por somente um único elemento químico. Os exemplos que a gente tem aqui, ó, o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, formado somente por hidrogênio.
O átomo de oxigênio, formado somente pelo átomo de oxigênio. A molécula de nitrogênio, o hélio também, posso colocar aqui, ó, o hélio, né? O hélio também. A substância simples vai ser aquela que vai ter apenas, ela é formada por um único elemento químico, tá bom? A ideia é essa. Ó, vou colocar aqui, ó. Formada por um único elemento químico. Vou botar elemento químico aqui, eu vou abreviar, tá bom? Formada por um único elemento químico. A ideia é essa. Então, se você estiver diante de uma substância simples, galera, não tem o que pensar. Toda substância química simples, ela vai ter NOx, número de NOx, igual a 0, galera. Tá bom? Aqui, o número de NOx do hidrogênio, 0. Oxigênio, 0. Nitrogênio, 0. Flúor, 0. Bromo, 0. Ferro, cobre e hélio, tudo 0. Por quê? Porque é uma substância simples. A primeira regra é essa. Tá bom? Ó, número de oxidação. Toda substância simples, o número de oxidação dela é igual a 0. Ela não tem carga, vai ser 0, acabou. Beleza? Tranquilo a primeira regra aí? Toda vez que for simples, ela é 0. Professor, e quando for composta? Não é 0, é diferente, tá bom? Mas aqui, ó, toda substância simples, o número de oxidação ou o NOx dela vai ser igual a 0. Professor, e a composta? O NOx dela vai ser igual a 0? Não, vai ser diferente de 0, tá bom? Que são as outras 3 regras. Mas, a princípio, a primeira regra básica, toda substância simples igual a 0, o número de NOx. Acabou. Agora falta só 3 regras para a gente identificar. O NOx, Joel, não, é a carga que fica em cima do elemento químico. Aquela carga, aquele mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. Não, não é o número atômico. Não. Isso é o que eu estou falando. Não, Joel. É justamente o número de NOx. Ó. A carga que fica... Peraí, eu vou lhe dar um exemplo. Vou lhe dar um exemplo aqui. Peraí. Vai ficar mais fácil assim. Eu vou colocar aqui as cargas, depois eu explico o porquê, tá bom? Vou pegar aí a molécula de água. Vou pegar a molécula de água já. Só para te mostrar como é que é. Ó, se eu pego a molécula de água aqui, galera... Professor, não tem nenhuma carga em cima da molécula de água. Porém, é subentendido que o oxigênio, a carga dele é menos 2 e a do hidrogênio é mais 1. Aí vocês vão falar assim, professor, que bruxaria é essa aí que eu não estou entendendo, tá? Mas calma, tá? A gente chega já nisso aí, porque o oxigênio é menos 2 e porque o hidrogênio é mais 1, tá bom? Já eu chego aí. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Substâncias simples, 0, velho. Não tem carga em cima, é 0. Substâncias compostas, não é 0. Vai ser outro valor diferente de 0. E são as outras 3 regras que aí eu explico para vocês, tá bom? Aí eu vou explicar cada uma, passo a passo, como é que a gente identifica elas. Eu vou explicar as compostas agora, tá bom? Que aí, primeira regra já foi. Das 4, uma já foi. Agora eu vou explicar as 3. Essas 3 elas estão relacionadas às substâncias compostas, tá bom? Não é difícil, é fácil. Acompanhe aqui comigo, ó. Segunda regra. A segunda regra, galera, olha só, é sobre o hidrogênio. Sobre o hidrogênio. Por que, professor, sobre o hidrogênio? Porque pode ter certeza que na maioria das moléculas tu vai ter hidrogênio. Então, se tu sabe a regra do hidrogênio, quando ele está em uma substância composta, tu consegue determinar o do outro elemento químico, que eu chego já, tá bom?
Mas o hidrogênio, a segunda regra, fala assim, o hidrogênio ele pode ter dois tipos de carga. Ele pode ter uma carga mais 1 e uma carga menos 1. Deixa eu escrever isso aqui para a gente explicar. Ó. O hidrogênio, o átomo de hidrogênio aqui, ó, ele pode ter dois tipos de carga. Ele pode ter uma carga mais 1 e ele pode ter uma carga menos 1. Beleza? Olha o que eu estou falando para vocês. O hidrogênio ele pode assumir dois tipos de carga, menos 1 ou mais 1. Quais são as situações em que ele vai ter uma carga menos 1? Porque eu vou botar a exceção, porque dificilmente ele vem com a carga menos 1. Aí eu vou botar as exceções, tá bom? Depois que eu botar as exceções, o resto, todo o restante, vai ser carga mais 1. O hidrogênio, ele só assume carga menos 1. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele só vai assumir carga menos 1 quando ele estiver ligado ao que a gente chama aos hidretos metálicos, né? Como ele forma hidretos metálicos. Professor, o que seriam esses hidretos metálicos? Deixa eu colocar aqui, ó. Quando o hidrogênio se ligar aos elementos da família 1A ou aos elementos da família 2A. Que elementos são esses, professor? Pelo amor de Deus, né? Tabela periódica. Família 1A é o lítio, o sódio, aí a gente tem o potássio aqui, ó, tá bom? O rubídio, o célcio e o frâncio. São esses elementos aqui da família 1A. Lembra lá que eles são chamados de metais alcalinos? Metais alcalinos. E os elementos da família 2A, também que são metais, né? É o berílio, o... Oi? Todos os metais alcalinos. Tá bom? Então, quando ele estiver ligado aos metais alcalinos, ele vai ser considerado, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui. Ele vai assumir essa carga menos 1. Eu explico já. Deixa eu colocar aqui. Aqui são os metais alcalinos terrosos. Só escrever aqui, aí eu vou explicar. Terrosos. Professor, me explique isso aí direito. Vou dar uns exemplos aqui, galera. Rapidinho. Ó, vou pegar aqui, coloca aqui em branco. Dá um exemplo aqui. Imagina só, eu tenho esse elemento químico aqui, ó. Vou colocar outro aqui. Vou botar o cálcio aqui. Pronto. Tenho esses elementos químicos aqui, ó. Tenho o primeiro, tá? Deixa eu só... Tá aqui a caneta. Tenho esses dois aqui, tá? O sódio ligado ao hidrogênio e o cálcio ligado ao hidrogênio, tá bom? Tem essas duas moléculas aí, galera. Perceba que o sódio, que é esse aqui, ó. Deixa eu botar um marca-texto aqui. Deixa eu botar uma corzinha aqui, ó, amarelo, ó. O sódio, que é esse aqui, ó, vou pintar ele de amarelo. E eu tenho uma outra molécula, que é o cálcio ligado a hidrogênio, que é essa outra aqui, ó. Tá aqui, ó. O sódio. Deixa eu marcar aqui com a caneta, acho melhor. O sódio aqui, ó. Né? Na primeira situação, o sódio aqui, ó. Ligado a hidrogênio. Se eu tenho um metal alcalino ligado ao hidrogênio, a carga desse hidrogênio aqui automaticamente é menos 1. Cálcio, ó, o cálcio aqui ligado ao hidrogênio. A carga do hidrogênio também vai ser menos 1. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, mas por que isso, né? Por que ele vai assumir essa carga menos 1? Porque, ó, galera, os metais, os elementos, os metais, compostos metálicos, eles têm tendência de perder elétrons.
eles são menos eletronegativos do que o hidrogênio. Então, toda vez que o metal estiver ligado ao hidrogênio, ele perde elétron para o hidrogênio, automaticamente o hidrogênio ganha esse elétron e fica com a carga -1. Então, hidrogênio ligado a metais, ele sempre vai ter uma carga -1, tá bom? Que são chamados, tá, de hidretos metálicos, inclusive, né? Ó, esses elementos aqui, ligados a hidrogênio, eles recebem um nome especial, que são chamados, coloca aqui, ó, hidretos metálicos. Oi? Desculpa, não entendi. Ótimo. Não é a mesma coisa. Os metais alcalinos, se tu fizer a distribuição eletrônica deles, todos eles vão terminar com um elétron na camada de valência. Todos, Gabriel. Os metais alcalinos terrosos, se tu estiver fazendo a distribuição eletrônica deles, todos eles vão terminar com 2 elétrons na camada de valência. Tá bom? Então eles vão se diferenciar dessa forma. Ó. Os metais alcalinos, eles apresentam um único elétron disponível na camada de valência. E os metais alcalinos terrosos, eles apresentam 2 elétrons na sua estrutura, né, disponíveis para ser retirados. Tanto é que aí tem até uma regra em cima deles, né? Todos os metais alcalinos, todos, sem exceção aqui, ó, quando eles estão em elementos compostos, todos vão apresentar uma carga +1. Olha que interessante, ó. Os metais aqui alcalinos, todos, sem exceção, eles têm uma carga +1. Por quê, professor? Porque eles têm tendência de perder elétrons. Então, esses metais eles vão perder elétrons. Como ele só tem um elétron na camada de valência, então ele perde esse elétron e apresenta uma carga +1. Por isso que quando eles se ligam ao hidrogênio, o hidrogênio rouba esses elétrons dele e fica com a carga -1. Ó, tá bom. Não, de boa, tranquilo, pra mim tá de boa, relaxa. É interessante, não. Tem dúvida, pode perguntar, né? Que eu passo aqui, não tem problema não. Eu vou tentar mostrar de novo, ó. Deixa eu fazer aqui, acho que vai ficar mais interessante assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar esse. Se consigo apagar aqui, para não ter espaço, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Imagina só o hidrogênio. O átomo de hidrogênio aqui. Vocês lembram lá os tipos de ligações, né? Ó. O hidrogênio ele vai ter apenas um único elétron aqui circulando a camada de valência dele. Tá bom? O hidrogênio, estou falando do hidrogênio. Me diga uma coisa, galera. Esse hidrogênio ele vai ter uma tendência de perder esses elétrons? O que vocês acham? Ele só tem um elétron? Será que ele vai querer perder esse elétron? Vai não, ele vai querer ganhar elétron, né? Ó. Ele vai dizer, rapaz, não vou perder esse elétron não. Só tenho ele, vou perder ainda. Então, ele não vai querer perder esse elétron tão facilmente, tá bom? Aí, supondo que ele se liga aqui com o sódio. Vamos pegar aqui o elemento sódio. Oi? Nesse não, porque o hidrogênio ele naturalmente ele tem um elétron, tá bom? Ele tem um próton e um elétron. Então, ele fica com a carga 0. Aí o que acontece? Quando ele se liga a um metal, vou pegar aqui o sódio, tá? Como exemplo, vou pegar o sódio aqui. O sódio, ele na camada de valência dele, ele vai ter várias camadas, né? Acho que ele fica no... O sódio fica no terceiro nível aqui, ó. Terceiro nível aqui. Ele tem um elétron bem aqui. Disponível, né? Porque ele pertence à família 1A, então ele tem um elétron disponível. Então, o que o hidrogênio faz quando se liga com ele? O hidrogênio, ele rouba esse elétron para ele, entende? No momento que ele rouba esse elétron para ele fica com a carga negativa, porque ele roubou o elétron do metal. Aí por isso que a carga dele é -1. Ó.
Esse menos 1 indica que ele tem um elétron a mais. Ou seja, ele roubou esse elétron para ele. Aí vocês podem me perguntar assim, professor, o hidrogênio ele pode ter uma carga menos 2? Não. Por quê? Porque ele só quer um elétron. Porque com 2 elétrons ele se torna estável. Né? Lembra lá da regra do octeto? A exceção do gás hélio, que tinha 2 elétrons, era estável. O hidrogênio ele busca ser estável. E ele só precisa de um elétron para ser estável. Então, ele rouba o elétron. No momento que ele rouba o elétron, só um. Ele não quer mais que um. Ele rouba esse elétron para ele, se torna estável. Aí a carga dele fica menos 1. Qual a situação que isso vai acontecer, professor? Toda vez que ele se ligar com um metal da família 1A ou da família 2A. Quais são os elementos químicos, professor? São esses aí que eu listei para vocês. Se tu tiver o hidrogênio ligado com um desses elementos químicos, tu pode ter certeza que a carga dele é menos 1, tá? Ou ele ligado com os metais alcalinos, ou com os metais alcalinos terrosos. Toda vez que ele se ligar com o metal, ele vai ter uma carga menos 1. Professor, você me falou também que ele pode ter uma carga mais 1. Qual é a situação que ele vai ter uma carga mais 1? Quando ele estiver ligado a um outro elemento químico que não seja um metal alcalino ou metal alcalino terroso. Ou seja, qualquer elemento químico da tabela periódica que não esteja nesse quadro aí que eu mostrei para vocês. Professor, me dá um exemplo então. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina só. Tem esse elemento aqui, ó. O ácido fluorídrico HF e o ácido clorídrico HCl. Tá bom? HCl. Analise aí comigo, galera. O elemento que está aqui, ó, ao lado do hidrogênio. O elemento que está ao lado do hidrogênio aqui é o flúor. E aqui é o cloro. Dá uma olhada nessa tabela aí que eu dei para vocês dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Esses elementos se encontram lá? Não, eles não se encontram lá. Ou seja, eles não são metais alcalinos e nem metais alcalinos terrosos. Consequentemente, o hidrogênio aqui de cara, velho, de cara, ele já vai ser, ó, mais 1. Automaticamente ele é mais 1. Por quê? Porque ele não está ligado aos metais. Diga, Joel. Não. Tá certo. Aham. Tranquilo. Olha só. Então vamos lá. Vamos recapitular. Primeira regra. Todos os elementos simples apresentam carga zero. Segunda regra, a regra do hidrogênio. O hidrogênio ele pode ter carga mais 1 e uma carga menos 1. Carga menos 1 quando ele se liga a um metal alcalino ou um metal alcalino terroso. Tá bom? Tá aí a listagem para vocês. Isso ele tem carga menos 1. Quando ele vai ter carga mais 1? Quando ele não se liga a esses metais. Tá? Qualquer outro elemento químico da tabela periódica que não seja um metal. Ele vai ter uma carga mais 1. Aí vocês vão dizer assim, ah, professor, muito difícil, né? Muito difícil isso aí. Mas... porque quando tu pegar uma molécula maior, já vou mostrar para vocês, Gabriel, você vai usar o hidrogênio e o oxigênio como referência. Porque eles vão permitir tu determinar o número de NOx de outros elementos químicos. Porque tem alguns elementos químicos que o número de NOx dele pode variar. Ó, de mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Dependendo do elemento químico que ele está ao lado dele. Então, elementos químicos que eles não vão ter o número de NOx dele fixo. Né? O número de NOx dele vai variar. O hidrogênio, exemplo. Ó, o hidrogênio só tem duas possibilidades. Ou é mais 1 ou é menos 1. Entendeu, Gabriel?
Sim, o cromo. O cromo é um metal que ele pode assumir vários tipos de inox. Vários inox mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Entende? Então ele pode assumir vários números de inox. Como é que eu vou saber, professor? Aí eu tenho que usar as regras. Eu tenho que ver quais são os componentes que estão ao lado dele. Tá bom? Porque ele vai ser uma substância composta. Ele vai ter hidrogênio e ele vai ter oxigênio ao lado dele. Então a gente vai fazer algumas análises para saber qual é o número de inox dele. A gente chega já lá, tá? Mas eu quero que vocês entendam inicialmente o seguinte, ó. O hidrogênio, ele assume carga menos 1 ou mais 1. Menos 1 quando se liga aos metais alcalinos ou os metais alcalinos terrosos. Mais 1 quando ele se liga a qualquer outro elemento químico que não estejam inserido dentro desses metais. Pronto, a regra é essa. Professor, tem uma forma mais fácil de a gente visualizar isso? Até tem, mas não é uma regra. Pode acontecer exceções. Não sei se vocês estão visualizando aí, mas pega esses elementos que a carga do hidrogênio é menos 1. O hidrogênio está na frente ou atrás da molécula? Opa, é sódio H, ó, cálcio H. O hidrogênio sempre está por último, né? Ó, quando você vai escrever a fórmula molecular. Percebe isso? Ó? Quando ele assume carga mais 1, o hidrogênio ele vem na frente. Ó. HF, HCl. Entendeu a sacada aí que eu estou dando para vocês? O hidrogênio... Ó, olha a sacada que eu estou falando aqui para vocês, tá? Isso aqui, galera, deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui é para quê? Professor, não lembrei, né, dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Como é que eu vou fazer para entender qual é a carga do hidrogênio? Aí você pode recorrer para esse recurso, que é um recurso desesperador, né, que você já está nas últimas. Então você recorre para esse recurso. Vai funcionar sempre? Não, não vai funcionar sempre. Algumas vezes não vai dar certo. E eu já vou mostrar. Mas você pode recorrer para isso aqui, ó. Olha a sacada aqui. Se você for analisar essa molécula aqui, ó, o NaH, você vai ver que o hidrogênio está no final aqui da molécula. Aqui também, ó, ele está no final da molécula. E geralmente, olha o que eu estou falando, geralmente quando o hidrogênio está no final da molécula, ele está com a carga menos 1. Geralmente, quando o hidrogênio está no final da molécula, ele vai assumir a carga menos 1. Quando ele inicia na molécula, ó, ele vem na frente do outro átomo, a carga dele é mais 1. Olha a sacada que eu estou falando aí para vocês, tá? Isso aqui é em último caso, galera. O ideal é o quê, professor? Como é que é o ideal, professor? Eu decorar os elementos da família 1A e da família 2A. Diga lá, Gabriel. Qual deles? Na primeira é 0. É 0. Por que é 0? Porque é um elemento simples. Uma substância simples. Tá bom? A segunda regra, Gabriel, é para substâncias compostas. Tá bom? Substâncias compostas são aquelas que são formadas por átomos diferentes. Entendeu? Cuidado, galera. Entendeu, né? Ó, aqui a regra substância simples. É. Não. Substância simples, 0. Vai nem perder tempo. Substância composta, quando o hidrogênio estiver ligado a um outro elemento químico que não seja ele pode assumir carga mais 1 ou carga mais 2. Mais 1 ou menos 1, perdão. Menos 1, quando ele se ligar aos metais. Professor, como é que eu lembro desses metais, pelo amor de Deus, professor? Como é que tem muito elemento químico aí? A galera cria frases para facilitar, né? Se você olhar na internet, tem diversas frases, né? Tipo...
Os elementos da família por exemplo, da família 2A. Tem uma frase que é assim: Bela Margarida casou com o senhor Bartolomeu Ramos. Aí lembra dos elementos químicos, né? O início, ó, Bela, Be, que é berílio, Margarida, Mg, né? Casou, Ca, senhor, né? S, estrôncio. Tem um assim, li na casa do Rubens, belos contos, senhor enfim. Eu não sou bom nisso aí não. Vocês podem inventar as frases de vocês, que aí facilita, né, vocês terem um entendimento. Eu posso até criar uma disputa aqui, ó. Vamos fazer um mapa mental, né? Vamos fazer um mapa mental? Fica aí para vocês. Peguem a lista desses elementos químicos e criem frases, tá? Aí vocês vão postar lá no grupo. A melhor frase eu trago na próxima aula, mostro para a galera e eu dou um ponto para quem fizer a melhor frase. Pode ser? Já fica lá um ponto lá garantido. Que aí facilita. Vocês tentem lá. Existem várias frases, né? Eu não vou ser aqui, mas tem umas frases assim meio cabulosas que facilitam o aprendizado, mas é mais o linguajar de vocês. Aí não cabe a mim estar falando aqui. E eu também não consigo aprender dessa forma, né? Mas tem pessoas que conseguem aprender dessa forma, né? Fazer esses mapas mentais, frases, músicas que desenvolvem. Para mim não me importa. O importante é você lembrar dessas regras aí, tá bom? Então, beleza. Ó. Primeira regra, substância simples, todo mundo zero. Segunda regra é do hidrogênio. Pode ser mais um ou menos um. Vai depender do tipo de elemento químico que ele vai se encontrar, tá bom? Aí decora aí os elementos da família 1A e 2A, que aí você não tem problema de forma alguma. Terceira regra. Vamos para a terceira regra. A terceira regra, galera, é do oxigênio. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto. O oxigênio... Rihanna, espero que você tenha entendido. Eu vi aqui a sua mensagem, eu estava explicando, tá? Espero que você tenha entendido o que eu falei. Terceira regra é a regra do oxigênio. Ela é um pouco mais complexa. Por que, professor, ela é mais complexa? Porque o oxigênio ele pode assumir três números de NOx diferentes. Deixa eu colocar aqui. O oxigênio ele pode ser a carga dele. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui amarelo. Vamos lá. Ele pode ter carga mais 2. Ele pode ter uma carga menos 2. E ele pode ter uma carga menos 1. Olha as possibilidades aí do oxigênio, tá bom? No hidrogênio, era mais 1 ou menos 1. O oxigênio ele pode ser mais 2, menos 2 e menos 1. E a gente vai ver cada uma delas. Mais 1? Não, ele não assume essa carga mais 1 porque ele não perde somente um elétron. Se ele for perder elétron, ele perde 2 elétrons logo. Tá bom? Então, as únicas opções são essas aí. Mais 2, menos 2 e menos 1. E eu vou explicar cada uma delas. Vamos lá, vamos explicar aqui, ó. A primeira situação aqui. Vou pegar essa primeira situação aqui quando ele assume uma carga mais 2. Existe somente uma única possibilidade para isso acontecer. Vamos lá. Galera, primeiro ano. Qual é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Vocês lembram? Qual dos elementos químicos da tabela periódica que é o mais eletronegativo? Aquele que sempre rouba os elétrons dos outros. Busca aí no fundo da memória de vocês. Oi? Flu.
João Carlos matou a charada. O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Quem é o segundo? O oxigênio. Então, o oxigênio, o único elemento químico que ele perde elétron é o flúor. Então, se o oxigênio se ligar ao flúor, ele perde elétron. É a única possibilidade, galera. Então, a única possibilidade que o oxigênio vai assumir uma carga mais 2 é quando ele está ligado ao elemento flúor. Por quê, professor? Porque o flúor é o mais eletronegativo. Se ele se ligar com o flúor, meu amigo, se lascou, ele vai perder elétron. O flúor vai roubar elétron dele. Então, a molécula aqui é essa aqui, ó. OF2. Por quê? Porque o átomo de flúor, coloca aqui, ó, é o mais eletronegativo. Pronto. Acabou aqui, ó. Professor, quando é que o oxigênio vai assumir carga mais 2? Quando ele estiver ligado ao flúor. Aí que é a molécula, ó, OF2. Se ele estiver ligado ao flúor, meu amigo, ele vai perder elétron. Então, ele vai assumir uma carga aqui, ó, mais 2. Tá bom? Então, primeira possibilidade, a gente já matou ela aí. Beleza? Tranquilo? Mais 2 só vai acontecer quando ele estiver ligado ao flúor. Então, quando... pronto. Na maioria das vezes, ele vai assumir carga menos 2. Tá bom? Eu vou pegar as exceções, porque a gente elimina as exceções o que não é exceção é carga menos 2, tá bom? Qual é a outra exceção? Quando ele assume carga menos 1. Quando ele assumir carga menos 1, é uma exceção, tá bom? E quando é que isso vai acontecer, professor? Quando é que o átomo de oxigênio... Deixa eu ver aqui, coloca aqui, ó. Quando é que o átomo de oxigênio ele vai ter uma carga menos 1? Aí eu vou colocar aqui, ó. Quando ele formar peróxido. Aí vocês vão falar assim: peróxido, professor? Pelo amor de Deus, que palavrão é esse, né? Eu não lembro de jeito nenhum, né? Sei nem o que é peróxido. Aí eu vou perguntar aqui para vocês: vocês conhecem água oxigenada? Água oxigenada, eu acredito que a maioria das pessoas já conhecem, né? As meninas conhecem bastante, né, em relação à água oxigenada. Ela é usada para quê, a água oxigenada, galera? Descolorir, né? Descolorir. A galera usa a água oxigenada 10, 20, 30 volumes para ficar lourinho, né? Bota lá no pelo e tal, aí fica, deixa um tempo, fica louro, tá? Descolorir, tá? A água oxigenada não só para isso, né? Ela tem outras finalidades também, para clareamento, entre outras finalidades, mas é muito utilizado comercialmente hoje, né? Pelas indústrias de cosméticos para descolorir os pelos, tá certo? Qual é a forma molecular da água oxigenada? Tá aqui, ó. Vou botar H2O2. Peróxido é um peróxido de oxigênio. Mas, professor, peraí. Como é que eu vou saber que aí é menos 1 para o oxigênio? Ó, H2O2 é o chamado peróxido de oxigênio. Nessa situação, o oxigênio vai ter carga menos 1. Mas como é que eu vou saber? Bem simples. O que eu falei para vocês sobre a carga do hidrogênio? O hidrogênio ele pode assumir carga mais 1 ou menos 1. Não é verdade? Não foi isso que eu falei para vocês? Nesse caso aí, o hidrogênio está assumindo carga mais 1 ou menos 1? Menos 1. Por que é menos 1? Eu estou falando do hidrogênio, não do oxigênio. O hidrogênio. O hidrogênio está ligado a algum metal? O oxigênio é metal, galera? Perguntinha básica aí. Não. O oxigênio não é metal.
Se o hidrogênio ele não está ligado ao metal, qual é a carga dele? Mais 1, tá bom? O hidrogênio ele só vai ser menos 1 quando ele estiver ligado ao metal. Quando ele não estiver ligado ao metal, ele vai ser o quê? Ele vai ser mais 1. Então vem aqui comigo, ó. O hidrogênio aqui, galera, ó, o hidrogênio, vou até colocar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Explicar para vocês. O hidrogênio aqui está assumindo uma carga, ó, mais 1. Por quê? Porque ele está ligado ao oxigênio. O oxigênio não é um metal. Vou fazer aqui o paralelo aqui do lado, ó. Vou pegar, em vez de água oxigenada, vou pegar água. Só para a gente explorar melhor o meu raciocínio aqui com vocês, ó. Pega aqui, vou separar. Com a água, o hidrogênio, qual é a carga do hidrogênio na água aí? Me diga aí, qual é a carga do hidrogênio na água? É mais 1 ou menos 1? O que é que vocês acham? Opa, mais 1 de novo, galera. Né, ó. Por quê? Porque ele está ligado ao oxigênio. Não é metal. Toda vez que ele não se ligar a metal, galera, é mais 1. Tá bom? Ó. O hidrogênio está bem aqui, ó. É mais 1. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Qual é a carga do oxigênio? Eu não sei, professor. Eu não sei qual é a carga do oxigênio. Então, eu vou falar aqui para vocês que é X. Mas eu explico já o que eu quero chegar aqui. Ó. Vou dizer que aqui é X. Essas moléculas, se você analisar, tanto o peróxido de hidrogênio, que é a primeira molécula, como a água, eles não têm carga, não fica nenhuma carga em cima deles. Isso quer dizer o quê? Que as cargas do hidrogênio e do oxigênio estão se anulando. Elas vão ficar igual a zero no final. Quando eu somar as cargas, elas ficam igual a zero. Por isso que eu não tenho nenhuma carga em cima da molécula. Tipo assim, ó, é diferente. Se eu pegar aqui a molécula, deixa eu botar aqui a amônio, ó, H3 e NH4. Ó, NH4 ele fica com a carga aqui em cima, tá bom? Significa que o somatório das cargas é mais 1. Quando ele tem uma molécula e não tem carga em cima, significa que o somatório das cargas é igual a zero. Ó. Peróxido de hidrogênio e água, quando eu somo as cargas, é igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhum sinal aqui em cima. Então é igual a zero. Então eu posso dizer o seguinte, que o somatório dessas cargas vai ser igual a zero. E eu vou fazer esses cálculos. Ó. Acompanha comigo. O seguinte, eu tenho quantos hidrogênios aqui no peróxido? Eu tenho quantos hidrogênios? 2. Então vai ser assim, ó. 2. Oxigênio, eu tenho quantos oxigênios aqui no peróxido? 2, tá bem, beleza. Aqui na água, hidrogênio, eu tenho quantos hidrogênio? 2. E da água, o oxigênio, eu tenho quantos? Só 1, né? Ó. Não tem nada, é como se eu tivesse 1. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar as quantidades pelas cargas. Bem aqui, ó. 2 hidrogênio multiplicado por mais 1 vai dar mais 2. 2 vezes x vai dar quanto? Mais 2x. E o somatório dessa carga aqui, ó, tem que ser igual a zero. Beleza? O somatório da carga ele tem que ser igual a zero. Eu peguei, ó, deixa eu explicar. Eu peguei esse número, multipliquei pelos de cima. Ó, o de baixo, multipliquei pelos de cima. Aqui é o número de NOx, ó, o de cima é o número de NOx. Aqui esse de baixo é a quantidade, tá bom? A quantidade de cada elemento químico. 2 hidrogênios multiplicado pelo número de NOx dele, que é mais 1, dá mais 2. 2 oxigênio multiplicado por x, que eu não sei o número de NOx dele, dá 2x. Somatório da carga igual a zero. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para a água. Ó. Vai ficar 2 vezes mais 1 mais 2 mais x igual a zero. Porque 1 vezes x é x igual a zero. Vou resolver isso aqui. Ó. Vai ficar assim. Ó. Mas perceba que aqui não. Eu separei aí só para a gente facilitar os cálculos, para vocês entenderem a dinâmica do processo, tá bom? Não.
Pode não. Se a molécula for composta, não pode não. A não ser que ela fosse simples, né? Tivesse hidrogênio e o oxigênio separado, aí seria zero. Não, nesse caso aqui é composto. Eu estou usando água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Essa é a forma molecular. É os dois, tá? Não, eu separei ali só para mostrar as cargas de cada um individual, tá bom, Gabriel? Mas não tão separada não, é uma molécula só, tá bom? Considera uma molécula só ela aí. Tanto é que aqui, ó, o hidrogênio assumiu carga mais 1, tá bom? Se fosse separada, seria 0, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver essa continha aqui. Vamos determinar o valor de x, ó. Vai ficar assim, 2x. Esse mais 2 passa para o outro lado com o sinal contrário, né? Ó, menos 2. Então, x vai ser menos 2 dividido por 2, que vai dar quanto, galera? Menos 1. Então, o valor de x aqui, ó, é menos 1. Vamos determinar o valor de x aqui desse outro lado. Ó. X é igual. Esse mais 2, ele passa para o outro lado, ó, menos 2. Então, x aqui é igual a menos 2. Olha só o que eu consigo chegar aqui para vocês. Ó. Consigo chegar no seguinte. Na molécula de peróxido, que é o H2O2, a carga do oxigênio ela vai ser menos 1. Tá bom? Ó. Nesse caso aqui, ó, a carga do oxigênio é justamente menos 1. Por quê? Porque ele formou um peróxido aqui, ó, H2O2. Então a carga dele é menos 1. Na molécula de água, que é essa aqui, a carga do oxigênio é menos 2. Então, essa regra é a seguinte, ó. O oxigênio ele pode assumir cargas menos 1 quando ele forma peróxido, tá bom? H2O2 é um peróxido. Então, toda vez que tu vê essa molécula H2O2, tu está diante de um peróxido. Consequentemente, a carga do oxigênio ela vai ser menos 1. Professor, quando o oxigênio não está ligado ao flúor, ele não está formando peróxido, a carga dele vai ser o quê? Menos 2, que é o caso da água. Tá? Então, na grande maioria das vezes, até colocaria aqui, ó, 98% dos casos, o oxigênio ele vai assumir uma carga menos 2. Exemplo aqui, pra gente. Já botei o da água, mas vou dar outro exemplo aqui, ó. Tipo, H2SO4. Tá bom? H2SO4. Olha só. O oxigênio aqui, ó, ele não está formando peróxido, ele não está ligado ao flúor. Então a carga dele, de cara, ó, é menos 2, o número de NOx dele. Então, aqui, ó, na grande maioria das vezes, vai acontecer o oxigênio assumir carga menos 2. Mais 2, só quando ele estiver ligado ao flúor. Menos 1, quando ele formar peróxido. Tá bom? Quando ele formar peróxido, é a única possibilidade para ele ficar menos 1. H2O2, ele pode formar peróxido também, Gabriel, quando ele se liga aos hidretos metálicos, tá bom? Mas eu vou explicar isso mais na frente. Mas guarda essa informação o seguinte, ó. Guarda essa molécula do peróxido que cai muito, né? Guarda a ideia do flúor, que é quando ele tem mais 2. O restante pode tacar menos 2 que dá certo. Tá bom? Aí quando eu for falar dos hidretos metálicos, lá na frente, os peróxidos dos metais, aí a gente retoma essa ideia aí de menos 1. Mas a ideia do oxigênio é a seguinte. Não é flúor, pode tacar o menos 2, que dificilmente tu vai errar. Porque para ser menos 1, ele tem que formar um peróxido. E é muito difícil ele formar peróxido. Oi?
Deixa eu... ó. Se tu tiver essa molécula aqui, ó, H2O2, tu já sabe que a carga aqui do oxigênio vai ser -1, tá bom? Outro exemplo, se tu tiver essa aqui, ó. Tá bom, Ulisses. A2O2, tá? Também está diante de um peróxido. É um peróxido com um hidreto metálico aqui, com um metal. Mas vamos fazer o seguinte, para não confundir muito vocês até agora, tá? Eu vou considerar aqui, ó, considerem por enquanto somente essa molécula aí da água oxigenada com o peróxido, tá bom? O H2O2. Viu essa molécula? Oi? Desculpa, eu vou anotar ela já de novo, tá bom, Gabriel? Vou anotar ela já na quarta regra, tá? Mas a terceira regra, para não ficar muito complexo, vamos simplificar ela, assim, ó. +2 quando se liga ao flúor, -1 quando forma o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, e -2 o restante. Toda outra molécula está com -2 que dá certo, tá bom? As exceções eu vou falar já, tá? Vão existir algumas exceções quando ele vai ser -1, mas aí eu explico o porquê, fica mais fácil quando eu explicar a quarta regra, tá bom? Só isso. Então, vamos lá para a quarta regra. Aí, já me adiantei um pouquinho aqui. Tá legal. Ficou aqui em cima, né? Ó, ficou em cima do que eu escrevi. Vocês já anotaram aqui o que eu escrevi, galera? Mas eu acho que dá pra... Eu vou escrever aqui do lado a quarta regra. Não tem bicho, não. Ó. Dá para escrever aqui a quarta regra bem aqui, ó, rapidinho. A quarta regra, ela vai falar de elementos químicos que não mudam o número de NOx, que não vai variar de forma alguma. Como assim, professor, não vai variar? Lembra que eu falei para vocês que o hidrogênio pode ser +1, -1, então varia. O oxigênio ele pode ser +1, aliás, +2, -2 e -1, então tem 3 possibilidades, então está variando. Tem elementos químicos, meu amigo, que não varia de forma alguma. Quais são eles? Que é justamente essa quarta regra, tá bom? Quarta regra, ele vai falar de elementos químicos que não vão ter... a sua carga não vai variar de forma alguma. Quais são eles? Está aqui, ó. A gente até falou. Família 1A, que são os metais alcalinos, né? Os metais alcalinos, todos vão ter carga +1. Família 2A, que são os metais alcalinos terrosos. A carga deles sempre vai ser +2. Tá aqui, viu? A gente até colocou lá, o berílio, o magnésio, o cálcio. Sempre eles vão ter carga +2, tá? Quais são os outros elementos? Esses aqui, ó. O alumínio. Vou colocar aqui, ó. A prata. O zinco. E o flúor, que a gente até falou dele. Mas eu vou colocar aqui, ó. São esses elementos aqui, ó. O flúor sempre vai ter carga -1. Por quê? Porque sempre ele vai roubar elétrons. Então sempre ele vai ter a carga -1. O zinco sempre vai ter a carga +2. Sempre ele vai perder 2 elétrons. A prata, que é o Ag, sempre vai ter carga +1. E o alumínio sempre vai ter carga +3. Pronto. Essas aqui é a quarta regra. Beleza? A quarta regra é essa aqui. Família 1A, sempre +1. Família 2A, sempre +2. Alumínio, prata, zinco e flúor também tem número de NOx constante. Então vocês vão ter que lembrar esses números de NOx. Ó, o alumínio +3, prata +1, zinco +2, flúor -1. Pronto. Isso aí vocês vão ter que eu não boto nem decorar. Vocês vão ter que lembrar dessas regras aí, tá bom? Da quarta regra. São fixos, então não mudam. E por fim, galera, a gente vai resolver uma questãozinha aqui, rapidinho. Vocês vão ver que não é esse bicho 7 cabeças, não. Determine o número de oxidação dos elementos destacados em negrito nas formas a seguir. Aí daí, ó,
O item A. Vamos pegar o item A aí, ó. Ele quer que tu determine o número de oxidação do manganês aqui, ó. Tá? Quer que se determine esse número de oxidação dele. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar os outros elementos químicos como base, tá? Vamos lá. O K, que é o potássio. Se vocês forem olhar, o potássio ele pertence à família 1A. Se ele pertence à família 1A, qual é a carga dele, galera? Ele é um metal alcalino. Qual é a carga dele? O potássio. Opa, mais um. Potássio, mais um, tá bom? Ó. Separa aqui, o jogo da velha. Ó. Potássio, por ele pertencer à família 1A, sempre ele vai perder elétron. Então a carga dele, ó, é mais um. Tá bom? É um metal alcalino, carga constante. O oxigênio aí, galera. O oxigênio ele pode ser, ó, lembrando lá, mais 2, menos 2 ou menos 1. O que vocês acham aí? Ele está ligado ao flu aqui? Não, né? Ó, ele não está ligado ao flu. Então, esquece o mais 2. Menos 1 porque ele não está formando peróxido. Ele não está formando aquela molécula lá de peróxido. Ou seja, o número de oxidação dele aqui, ó, vai ser menos 2. Tá bom? O número de oxidação dele aqui é menos 2. O manganês é o que eu quero. Eu vou chamar aqui de X. Eu não sei qual é o número de oxidação dele. Eu chamo de X. Aí agora, ó, determinei o número de NOx de cada elemento químico, né? Exceto do manganês. Aí eu vou pegar as quantidades aqui embaixo. Ó. O potássio, eu tenho quantos potássios aqui embaixo dele? Tenho quantos átomos de potássio aí nessa molécula? 1, né? Ó. Então deixo uma aqui. Manganês. 1 também, deixo aqui. O oxigênio, ó, são 4. Deixo 4 aqui. Agora eu vou multiplicar, tá bom? Ó, quem está embaixo por de cima. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes mais 1 dá mais 1. Mais 1 vezes x, mais x. 4 vezes menos 2, menos 8. Isso aqui é igual a 0, tá bom? Ó, carga igual a 0. Agora eu determino o valor de x. X vai ser igual. Esse 8 vai para o outro lado com o sinal trocado. Vai ficar ó, mais 8. Esse mais 1 vem com o sinal trocado, menos 1. Então, x é igual a mais 7. Então, o número de oxidação do manganês aí, ó, vai ser igual a mais 7. Aí vocês vão determinar aqui, ó, do cromo e do fósforo, tá bom? Fica de dever de casa para vocês. Então, vocês vão ficar com essas duas atividades para vocês fazerem. Beleza?